Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aí do nosso curso de criação de conteúdo. Na aula passada, né, a gente criou um conteúdo básico ali com o ChatGPT em apenas um passo, porém um conteúdo básico onde a gente já trouxe um pouquinho das dores da nossa persona, né, e tudo mais. Na aula de hoje, a gente vai continuar escrevendo para nossa persona Roberto Silva aí, né, que a gente quer convencer ele de que ele precisa investir em marketing, investir numa agência, né, para que a loja dele faça sucesso, né? E aqui, nesse conteúdo intermediário, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, porque a gente vai pedir para o chat GPT sumarizar o nosso conteúdo, tá? A gente vai trabalhar com esse prompt aqui, que é um pouquinho maior, né? Então, a gente vai pedir para ele relacionar a palavra-chave, que é a palavra-chave que a gente já está trabalhando, né, na aula anterior, como aumentar as vendas de uma loja de roupas online, com o título. A gente pegou um daqueles títulos que a gente construiu lá na aula anterior, que a gente estava pedindo para o chat GPT sugerir palavras e ideias de conteúdos para gente e também títulos. Então a gente pegou estratégias para aumentar as vendas em loja de roupas online. A gente vai pedir para ele trazer um pouco dos interesses da persona do Roberto e com isso identificar quais tópicos um conteúdo de blog com foco em SEO deveria ter, beleza? Então vamos lá para o chat GPT. Eu já copiei aqui da apresentação o nosso prompt, vou colar aqui, tá? Então pode ver que eu já trouxe o histórico aqui para ele, né? Falando de quem é o Roberto, trazendo aqui o mapa da empatia, como eu falei da aula anterior, você pode trazer aqui para a construção desse conteúdo, qualquer uma das coisas que a gente trouxe lá no prompt de enriquecimento, né? Enriquecimento da persona. Então você pode trazer mais informações aqui para o chat GPT focar o conteúdo em cima dessas informações que você está trazendo aqui, beleza? Então vamos dar o ok aqui e vamos ver quais conteúdos ele vai trazer para gente, ó. Então, considerando a palavra-chave que a gente pediu e o título que a gente pediu e os interesses da persona do Roberto, ele acredita que a gente poderia abordar, a gente está no chat GPT-4, só confirmando sim, esses tópicos aqui de conteúdo. Então, uma introdução ao desafio de aumentar as vendas em loja de roupas online, a importância da presença online do marketing digital para lojas de roupas, bem legal. Otimização do site para SEO, estratégias de marketing de conteúdo para atrair clientes. Então, aqui ele traz tópicos e subtópicos, né? Bem legal, né? O que ele trouxe, gestão eficiente das redes sociais, e-mail marketing para fidelizar os clientes, né? Se a gente pensar ali naquele conteúdo básico que a gente que escreveu na aula anterior, é basicamente a mesma sequência de coisas que ele traz ali. Porém, ele está trazendo um up a mais ali, porque a gente pediu para ele definir os tópicos para a gente que ele acha relevante para indexar, né? Para a gente criar um conteúdo bem completo com foco em SEO, né? E aí, conclusão e dicas finais, tá? Então, basicamente, a gente pode ver aqui, né, que ele trouxe ali bastante coisa. Beleza, muito legal. Agora a gente vai trabalhar aqui com o segundo prompt, né? No qual a gente vai pedir para ele escrever um conteúdo para gente baseado nos tópicos e subtópicos que ele trouxe aqui para gente. Deixa eu copiar o prompt aqui. Vamos lá. E aí eu vou colocar aqui para ele, utilizando os tópicos e os subtópicos acima, escreva um conteúdo detalhado, sem mencionar a persona. Lembra que eu falei que às vezes ele dá um bug e ele acaba trazendo lá, se você é como o Roberto, não, que não faz sentido pra gente. Beleza? Agora vamos pedir para ele criar esse conteúdo e vamos ver o que ele vai trazer. E aí ele trouxe estratégias para aumentar as vendas em loja de roupa, né? Que é o título que a gente trouxe, né? Na aula anterior a gente só estava trabalhando ali mais com a palavra-chave em si. E agora ele começou a escrever pra gente já, né? Se a gente comparar ali, já é de uma forma diferente, um conteúdo diferente, um pouco mais rico em relação ao conteúdo que a gente trouxe ali no conteúdo básico, né? Vamos dar uma olhadinha aqui enquanto ele escreve. Vamos aqui para o conteúdo básico, né? No conteúdo básico, apesar dele já estar trabalhando literalmente com a persona aqui,
né? Ele trouxe em tópicos aqui pra gente, otimize seu site, invista em fotografia, estabeleça, né? E aqui já não. Ele já tá falando mais, introdução ao desafio de aumentar as vendas em loja de roupa online. A importância da presença online e do marketing digital para lojas de roupa. Otimização do site de SEO para melhorar a experiência do usuário. E aqui ele trouxe, vamos comparar aqui. Ele trouxe aqui de UX, não, otimização de SEO, cadê? Aqui ele trouxe, né, um textinho, bababá, e alguns tópicos. Aqui ele já trouxe um pouco mais de como você fazer isso, né? Melhorar a velocidade do carregamento otimizada e navegabilidade intuitiva. Né? Então, você pode ver que, deixa eu dar um continuar aqui, que o prompt é diferente, então ele constrói um conteúdo diferente, né? Se a gente pensar aqui, tirando a parte que eu tô falando, a gente conseguiu construir rapidamente aqui, somando os 2 minutos de lá, os 2 minutos de cá que ele tá escrevendo, a gente conseguiu escrever 2 conteúdos bem ricos, né? Em menos aí de 5 minutos, tá? E aqui ele traz sobre anúncios, sobre monitoramento e tudo mais, né? Mas ele já trouxe um conteúdo um pouquinho diferente do anterior, né? Só da alimentação de prompt. Aqui ele trouxe uma conclusão também pra gente. E fechou, beleza? Então, ó, a gente criou já um conteúdo um pouquinho diferente, né? De uma forma diferente, onde a gente pediu para ele especificar pra gente quais são os tópicos que seriam essenciais para a gente trabalhar um conteúdo com foco em SEO, né? Ainda assim, ficou um pouco parecido com a outra matéria? Ficou um pouco parecido, porém, na minha visão, é um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais trabalhada aqui do que a outra, que é um conteúdo um pouco mais raso, beleza? Então, mais uma forma aí da gente criar um conteúdo de blog pensando na persona, tá? Aí tem mais uma opção aqui, mais um prompt que eu queria trabalhar com vocês nesse tipo de conteúdo intermediário. Vamos pegar aqui na apresentação para eu não precisar copiar, que é basicamente essa daqui, né? Que é utilizando os tópicos que você sugeriu do conteúdo, estratégias para aumentar vendas em loja de roupa online. Eu quero que ele escreva um conteúdo detalhado com perguntas e respostas, tá? Para quê? Para que a gente tenha um conteúdo também diferente, né? Do que o pessoal costuma escrever, porém, é um conteúdo num formato que costuma indexar muito bem no Google, né? Que são aquelas facts ali de perguntas e respostas. Então, ele já trouxe aqui pra gente, ó, nesse artigo abordaremos algumas das principais perguntas sobre como aumentar as vendas de uma loja de roupas online. E aí ele já começou a trazer pra gente, ó. Ele começou a criar ali como eu posso otimizar meu site para SEO e melhorar a experiência do usuário. E aí ele trouxe as respostas e tudo mais, né? Então, bem legal também, um outro formato que a gente pode trabalhar, né? Inclusive, não sei se você já viu, provavelmente sim. Esse é um do formato que indexa pro primeiraço ali, né? Vamos pegar essa palavra-chave e vamos ver aqui o que tá rolando. Ó, aqui já aparece aqui, né? São essas perguntas e respostas. Então, bem legal pra gente trabalhar de um jeito diferente o conteúdo aqui, né? Trabalhar com tópicos ali é bem legal porque você pode trabalhar isso daqui para você mapear todas as perguntas. Então, imagina lá, você pega a tua jornada do cliente lá e pede para ele criar várias perguntas e respostas para cada parte da jornada. E aí você cria matérias, você cria e-mails, você coloca todo esse conteúdo de perguntas e respostas que provavelmente tua persona faz para você deixar para o teu time de atendimento, por exemplo, para já ter ali umas respostas pré-respondidas, né, para o teu time de atendimento, ou você pode criar um chatbot junto né, com a API do ChatGPT, já mapeando todas essas perguntas aí também, que a tua persona costuma fazer, para dar uma otimizada ali no teu setor de atendimento, né, para você criar uma FAQ ali de uma landing page também.
Então, você está fazendo uma landing page de um produto, de um lançamento, deixa eu dar um continuar aqui para ele. Né? E você precisa colocar ali quais são as perguntas que a pessoa faria ao entrar na tua página, que você pode já responder e ter uma quebra de objeção, né, nas vendas que você está fazendo, né? Você já ter ali para o cara não precisar entrar em contato para tirar aquela dúvida. Cara, você pode fazer tudo isso com o ChatGPT, né? Só utilizando esse prompt aqui que a gente utilizou, né? Pedindo para ele escrever um conteúdo detalhado com perguntas e respostas. Beleza? Então, bem legal, esse conteúdo também vai estar lá na biblioteca de prompts para você dar uma olhada junto com o prompt ali para você adaptar de acordo com a sua necessidade, né? Vamos aqui para uma segunda, né? Enquanto ele está terminando de escrever aqui, para a gente não perder muito tempo. Que eu quero trazer para vocês uma outra forma de conteúdo intermediário que a gente pode criar conteúdo, né? Como eu falei, a minha ideia aqui é aquela básica que a gente utiliza, né? Que eu vou te dar aqui, né, a fórmula de você pescar o peixe, né? Porém, eu não vou te dar o peixe, você vai pescar o peixe, você vai utilizar esses prompts, essas coisas que a gente está falando aí na sua estratégia, tá? Uma outra forma de escrever conteúdo que eu gosto muito, muito, muito mesmo, é a gente trabalhar dessa forma aqui. Vou trazer o prompt aqui. Vou pedir para ele trazer 3 livros de referência sobre o tópico acima e vou pedir para ele incluir um livro de inglês, tá? Vou pedir para ele trazer 3 livros de referência sobre os tópicos acima que ele falou, né? E incluir um livro em inglês. Vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim. O marketing digital na prática. Como criar do zero uma estratégia de marketing para promover negócios e produtos. E aí ele comenta desse, né, o que traz esse livro. E-commerce de sucesso. Como criar e desenvolver lojas virtuais que vendem. Marcos 4. Vamos ver se esse livro realmente existe, tá? Como eu falei, a gente não acredita no ChatGPT, não. A gente vai conferir para ver se é verdade o que ele trouxe. Eu não tô achando esse livro aqui, vamos ver. Perdão. Vamos ver aqui, livro Marcos 4. Realmente tem livros, porém, né, a gente não encontrou esse livro aqui. Vamos ver esse aqui. Paulo Faustino. Né? Só que eu vou pedir, ele trouxe ali uns livros, esse livro aqui já tem, né? Realmente, esse livro aqui é da Amazon, né? Inclusive, a avaliação tá bem legal aqui, né? Vamos ver se é dele mesmo. Paulo Faustino, muito bom. Vamos ver aqui o outro que ele trouxe pra gente em inglês. Tá? Como eu digo, sempre confira as fontes do que ele tá falando. E isso daqui realmente existe também, tá com uma avaliação 4.4 na Amazon, tá? Porém, esse daqui é o livro 2 aqui eu não achei, eu vou pedir para ele trocar. Troque o livro por outro mais recente. E acabou aqui as minhas perguntas do ChatGPT 4.0 e eu vou ter que mudar aqui pra gente então para o ChatGPT 3.5, tá? Pra gente continuar a aula, tá? E aqui vamos ver o que ele vai fazer. Só que ele trouxe inglês pra gente, né? Então eu vou parar aqui e vou pedir para ele por outro livro mais recente em português. Please. Vamos ver se esse livro aqui existe. E vamos ver qual que é a avaliação, né, do livro na Amazon. Pelo jeito também não.
ou às vezes até existe, mas é algum livro que só está em PDF, alguma coisa assim, né? Tá. Vamos pegar um livro legal aqui de marketing digital da Amazon para a gente fazer essa experiência. Vamos ver esse livro aqui, inclusive. Sandra, a avaliação, tal. 4. Beleza, vamos usar aqui um marketing, né? Um clássico aqui, né? Do Philip Kotler. Vamos pedir para ele usar esse daqui, tá? Vamos lá para o chat GPT. Vou pedir para ele. Vou falar, gosto mais desse livro. E aí ele vai trazer as informações aqui do livro pra gente, né? Esse livro é sensacional aqui. É um dos melhores livros, inclusive, tá? Beleza. Só trouxe isso aqui pra ele. Lembra que eu falei, eu tô treinando ele aqui. Agora, o que a gente vai fazer, né? Eu vou pedir para ele, né, criar um conteúdo ali intermediário. Vou pedir para ele o seguinte: utilizando os livros acima, eu vou colocar os livros acima. Como eu fiz uma lambança de livros aqui, eu vou colocar utilizando os livros 1, 3, 1 e 3, 1 e 3. E o livro Marketing 4.0, Estratégia Digital. Você consegue perceber que a gente está falando com o chat GPT, como eu falei desde o início, várias informações, como se a gente estivesse conversando com uma pessoa, porque se eu estivesse falando com um redator, eu estaria falando da mesma forma, explicando para ele exatamente o que eu quero, né? Se eu não souber explicar, pode ver que ele dá erro, ele dá alguns bugs, né? Então, utilizando os livros 1 e 3 e o livro Marketing Digital 4.0, escreva um conteúdo de blog de até 1000 palavras, explicando cada um dos tópicos. Né? Aqui eu vou tirar porque não faz sentido ali, a gente já pediu até 1000. Então, utilizando os livros 1.3, para não ter erro, eu vou colocar aqui. Que foi esse livro que a gente gostou. Aí a gente gostou desse daqui, certo? E o livro Marketing 4.4 do Tradicional Digital. Escreva um conteúdo de blog de até 1000 palavras, explicando cada um dos tópicos. Para eu relembrar, como a gente teve bastante conversa aqui com ele, eu vou pedir para ele relembrar os tópicos do título que ele trouxe aqui para gente. Sugeridos por você, ChatGPT. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. A gente deu uma boa complicada para quê? Para ele escrever para gente um conteúdo um pouquinho diferenciado. E aqui é muito legal porque ele vai trazer, olha a diferença, né, da rapidez do chat GPT 3.5 para o 4, né? E aqui ele já trouxe aqui um conteúdo completamente diferente para gente e muito mais trabalhado. Por quê? É algo que eu gosto de trabalhar muito nos conteúdos que eu faço, né? Eu não gosto de trabalhar conteúdos que eu vou lá e só tiro as coisas da minha cabeça. Eu gosto de trazer fontes, né, da onde que eu aprendi aquilo. Então ele trouxe aqui pra gente, né? Se você é proprietário de uma loja de roupa, sabe que a competição é acirrada, trabalhando lá as dores, né, que a gente falou da nossa persona. Atrair clientes. Nesse artigo abordaremos algumas das principais estratégias para aumentar com base nos livros XXX, e aí ele traz um conteúdo bem legal, porque ele compila o que tem no conteúdo do marketing, né, dos 3 livros ali, e ele traz os melhores insights pra gente. Então olha que diferente o conteúdo que ele trouxe aqui.
né? Ele falou sobre a otimização dos mecanismos de busca de SEO e ele traz ali sobre o livro principal, né, da arte do SEO. E aí ele traz aqui o que a gente precisa fazer, ó, pesquisar e utilizar palavras-chave relevantes para o seu negócio, que é algo que a gente já fez, né? Criar títulos e descrições atraentes e informativos para a sua página, produzir conteúdo de qualidade relevante para o seu público, fazer link building de forma ética e estratégica, né? Então, olha já o tanto de coisas diferentes que ele trouxe em relação, né, aos nossos conteúdos anteriores ali que a gente trabalhou aqui, né? Onde ele só trouxe aqui um conteúdo mais de acordo ainda com aquele conteúdo básico que a gente tinha escrito, né? Mais melhorado. Ó, tipo um marketing de persona, ele trouxe mais informações pra gente. Conseguem perceber a diferença desse conteúdo pro conteúdo básico que a gente fez lá anteriormente? É isso aí, tá? Então, é bem legal. Esse é um conteúdo intermediário ali. Então, nessa aula que eu já trouxe 3 formatos diferentes de conteúdo para você trabalhar, 3 prompts. Lembrando que vai estar tudo aqui na biblioteca de prompts aqui. Eu vou colocar esses textinhos que a gente construiu junto, conteúdo intermediário com o seu prompt. Você pode só utilizar o prompt alterando ali para sua marca, ou se você quiser, você pode complementar de acordo com como eu falei. Então, não necessariamente você precisa pedir para ele trazer 3 livros, mas é legal que ele traz alguns livros que você ainda não conhece. Você vai pesquisar esses livros, vai lá para a Amazon, dá uma olhadinha na avaliação, ver o que falam desses conteúdos, se faz sentido ou não. Pede para ele trazer um resumo do conteúdo do livro para você entender um pouco mais. Então, você já vai aproveitando para aumentar a sua bagagem ali também de conhecimento, né, dos conteúdos e tudo mais. Tudo isso de uma forma bem rápida e dinâmica. Você pode sugerir para ele ali, de acordo, né, como eu coloquei aquele livro do Marketing 4.0 lá, eu quero que você escreva um conteúdo baseado nisso, nisso e nisso, nesse livro. E ele vai escrever para você, né? Como a gente viu, um conteúdo bem mais legal ali, com umas dicas bem mais sensacionais para sua persona, beleza? Então, conteúdo intermediário é isso. Como sempre, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, manda aí para mim e bora para a próxima aula.